Quero que vocês assistam um trechinho da Andréa Sadi no programa da Globo News a respeito do cancelamento dos vistos aí da esposa e da filha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, a respeito do programa Mais Médico. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. O que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. É óbvio que você não tem como, eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda. É impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel, tão absurdo isso que eles estão fazendo. Ela chama, como vocês viram, de absurdo, de crueldade, de uma perseguição política implacável. E que não se faz isso com uma criança. O que a criança representa de risco para a democracia? Essa é a pergunta que ficou aí no ar no programa da Globo News. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é vítima de perseguição implacável nesse país? O que vocês acham? Nós temos aí o caso, sem falar do presidente Bolsonaro, né, que já é o primeiro, a maior vítima dessa perseguição implacável, e todos os seus companheiros, General Heleno, Braga, tanta gente. Mas vamos falar de crianças? Vocês sabiam que existe uma pessoa que está foragida? Ele está com asilo fora do Brasil, foragido com mandado de prisão, o nome dele é Ezequiel. Pois bem, ele é casado com a Vanessa Rolim, que ela é de Ji-Paraná, Rondônia. A Vanessa esteve aqui com os seus 6 filhos. 6 filhos. O mais novinho, gente, com menos de um ano de idade. Um bebê, ainda sendo amamentado por ela. A mais velha tem 10 aninhos de idade. Ela veio aqui conversar com os deputados e com o presidente da casa, Hugo Mota, para tentar sensibilizá-lo a respeito da anistia. Ela é servidora pública do Estado, concursado desde os 18 anos. Você sabe o que o Alexandre de Moraes mandou fazer? Mandou bloquear o salário dela de servidora, porque o marido dela está condenado e foragido. O marido dela, o marido esteve aqui em Brasília, ele é um motorista profissional, ele veio trazer o carro de um amigo, ele não tinha nada a ver com os movimentos aqui, QG, nada. E foi, por curiosidade, ele estava passando pela esplanada, viu o movimento, por curiosidade parou lá para ver o que estava acontecendo. Só isso. E depois foi embora. Pois bem, ele está foragido, com determinação de prisão. A mulher dele não tem dinheiro para sustentar os 6 filhos. Eu estou aqui com a minha família porque, junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo. Isso é de uma perversidade, de uma crueldade. Isso sim. Aqui não estamos falando da criança não ter direito a ir ver um Mickey na Disney, sabe? Não estamos falando de uma criança que não pode ir passear, tirar férias em Miami. Não, nós estamos falando de crianças que estão passando fome e estão sem o seu pai. Isso sim é crueldade, muita crueldade. E sem contar que essa punição da família do Alexandre Padilha não é à toa. Ela fala assim, estão trazendo assuntos antigos. Não são assuntos antigos. Aliás, diga-se de passagem que o Lula trouxe de volta o programa Mais Médico. E ele foi totalmente arquitetado e gerido no governo Dilma, e quem geria o programa era o Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde da Dilma. Pois bem, esse programa, ele escravizava médicos, ele trazia médicos que eram como verdadeiros reféns da ditadura cubana. Cada médico ganhava, né, o programa Mais Médicos recebia por volta de R$13 mil por médico.
Só que o médico só recebia R$ 2.900. O resto ia para Cuba, para financiar a ditadura cubana. Houve interceptação aí de e-mails, né, vazaram e-mails de reuniões no Ministério da Saúde, em que uma participante lá do programa, né, da gestão lá no Ministério, dizia o seguinte, que eles até traziam alguns médicos, poucos de outros países, para tentar disfarçar que o programa não era um acordo entre Cuba e o Brasil para resolver essa questão aqui de Cuba. E vocês sabem, todo mundo sabe que os Estados Unidos fizeram um embargo para Cuba, né? Embargo financeiro. Então, Cuba não podia receber dinheiro, os Estados Unidos não mandavam nada para lá, e os aliados também dos Estados Unidos não podiam comercializar com Cuba. E o Brasil furou esse bloqueio. Foi simplesmente ajudar a sustentar uma ditadura sanguinária que mantém o povo de Cuba na maior miséria. E ainda os médicos, não sei se vocês sabem, eles não podiam trazer as suas famílias, né? Eles ficavam aqui reféns do programa, sem ter acesso a dinheiro, ganhavam uma miséria, né? E agora a Andréa Sadi vai dizer que programa antigo, é um problema antigo que está sendo agora punido. Gente, o Brasil, ele violou o embargo americano, né? E de forma ainda na base da falcatrua mesmo, sabe? De um programa como esse que ajudava a manter uma ditadura e ajudava a escravizar médicos, seres humanos. Bom, basta dizer que quando Bolsonaro assumiu, ele ofereceu a esses médicos que ficassem no Brasil, desde que passassem pelo Revalida, que é um programa para ver se essa pessoa realmente tinha condição de atender os brasileiros e ganhando o salário integral. O que Cuba fez? Recusou, levou todo mundo de volta, tá? Não queria que os médicos recebessem o salário igual ao dos médicos brasileiros. Um médico brasileiro ganhava em torno de 13, 14 mil e o cubano, 2.900. Muito humano isso, muito justo, não é mesmo, Sadi? Bom, o Bolsonaro criou um outro programa, o Médicos pelo Brasil, em que os médicos recebiam 14 mil reais, mais ainda gratificação de 3 mil se fossem para uma área rural, tá? Se fosse uma área ribeirinha, mais 6 mil reais. Esse é um programa realmente para cuidar do médico e da população, não para você fomentar, alimentar e sustentar ditadura. Mas a gente sabe que o governo Lula, Dilma, todos os seus comparsas aí, amam um ditador. Está aí a situação do Maduro agora, né, que a gente nem sabe se está escondido em bunker, cadê o Maduro, mas está sendo caçado agora, encontrado com 700 milhões de dólares na América Central, na República Dominicana, sabiam disso? Os Estados Unidos confiscaram 700 milhões de dólares, porque o ditador, ele nunca vai sofrer nenhum tipo de dano, de prejuízo, porque rui com a economia do seu país, não. Todos eles ficam milionários, todos eles, assim como a filha do Fidel Castro, milionário, todo filho, neto, descendente desses ditadores, então passam muito bem, e o povo na miséria. Bom, é isso. Então, Andréa Sadi, quando você pensar em falar em perseguição implacável ou em crueldade, dá uma olhada na vida real. Saia aí dessa sua bolha da Globo News e daqueles que ainda sustentam esse governo que está falindo o Brasil e sacrificando os brasileiros.